Hoje nós veremos a nossa última lição do trimestre, né? Que nós estamos estudando o Evangelho do discípulo amado, né? A gente já sabe que o discípulo amado era João. Nós já vimos durante esse trimestre todo, né? Que a palavra eterna habitou entre nós, que realmente Jesus é Deus também, né? A mensagem de João Batista, que foi o precursor do tempo que Jesus veio do seu ministério aqui na terra, né? Jesus vai ao templo também, como a gente vai hoje nas igrejas, ele foi ao templo. Também ouvimos sobre Jesus e Nicodemos, que queria saber como era nascer de novo. Também vimos Jesus e a mulher samaritana, que pediu água no poço, né? Ele fala também que ele era o pão da vida. Ele também falou com a mulher que estava em julgamento, né, porque tinha adulterado e queria matá-la, né? Jesus fala também que ele é o pastor verdadeiro. Ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, que era seu amigo, né? Deu-nos também uma lição de humildade quando ele lava os pés dos seus discípulos. Ele fala que ele é a videira verdadeira, né? E nós vimos domingo passado que o mestre fez promessas, né? Que ele viria, ele veio a primeira vez e que ele vai voltar, que nós aguardamos essa última promessa dele, né? E hoje nós vamos ver a crucificação e a ressurreição de Cristo, né? Nós vimos na lição passada, né, que nós falamos de promessas, de orações respondidas, né, da fidelidade de Deus em cumprir cada promessa, né? Tudo que ele deixou na Bíblia foi se realizando segundo a vontade dele, né? E nós vamos ver hoje, né, ter a oportunidade de ver a importância da morte e ressurreição de Jesus, né? E o que isso significa em nossas vidas. A gente vai ver que ele vai falar de esperança, de cumprimento de promessas, de um sacrifício voluntário, né? Um amor maior que atravessou a linha do tempo e chegou até nós, né? Foi um sentimento capaz de uma entrega total e verdadeira. Cristo se entregou por nós. Ele se ofereceu como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, né? E a gente vai ver hoje, né, que nós vivemos num mundo cheio de injustiças, né, de pecados e mentiras, são agressões, né, e tantos erros que é difícil tolerarmos tudo que acontece. Mas na palavra de Deus adverte o mundo que nós teríamos que passar por aflições, mas ele já deixou um recado para a gente, né? Porque existe um Senhor e Deus que venceu este mundo, né? Que passou por essas dificuldades e venceu. Então foi o amor de Deus por nós que o fez entregar seu próprio Filho para a salvação daquele que crê. Então realmente Deus está querendo mostrar que mesmo em tantas dificuldades a gente pode sair vencedor, porque a gente está do lado do vencedor, que é Jesus, né? E hoje, com a nossa última lição, nós vamos apresentar o ponto mais importante do Evangelho de João, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, né? Eu falei para vocês que muitas pessoas morreram, algumas foram ressuscitadas, mas elas morreram de novo. Mas Jesus foi a única pessoa que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu, né? E a gente sabe que antes de Jesus morrer, na última celebração, ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Ele deixou esse exemplo de humildade e ele pregou um sermão. Antes dele realmente ir para a crucificação, essas eram as suas últimas instruções para que a gente pudesse entender por que ele veio e qual seria realmente o propósito da sua vinda. Em seguida, Jesus fez uma oração poderosa pelos seus 11 discípulos, porque ele sabia que ele estava indo e eles iam ficar aqui para testemunhar o que Deus tinha ensinado para eles, né? E enquanto isso tudo acontecia, Judas Iscariotes, que era um dos discípulos, foi lá a Jerusalém, lá procurar os líderes religiosos para fazer um acordo,
porque apesar dele ser discípulo, mas ele era uma pessoa gananciosa, ele era uma pessoa que amava o dinheiro e ele realmente fazia algumas coisas erradas, né? E a gente às vezes fica pensando, mas por que Jesus chamou esse cara, né? Que ele sabia que era errado. Porque Deus tem propósitos na vida da gente que às vezes a gente não entende por que acontece aquilo, né? E Deus veio para cá com um propósito, Ele veio para morrer pelos nossos pecados, porque Ele era o único puro, santo, que poderia realmente perdoar todos os nossos pecados. Então, Ele precisava que tudo isso acontecesse. Então, Deus permitiu que Judas estivesse lá, para que ele realmente fosse fazer esse acordo, para que cumprisse o que Deus tinha mandado e para o propósito para que Jesus veio aqui na terra, né? E o Judas, né, fez um acordo lá para entregar aos chefes dos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata. Tudo em volta do dinheiro. As pessoas se perdem por causa de dinheiro, né? E depois que Jesus orou, né, pelos seus discípulos, ele foi lá para o jardim do Getsêmani, para que ele pudesse se separar e falar realmente com o Pai. E ele levou os discípulos que eram mais próximos dele, que foi Pedro, Tiago e João. E ele se separou para orar e pediu que eles três orassem, né? Ficassem lá vigiando e orando por ele. Porque Jesus estava muito triste, ele estava completamente angustiado, né? Ele se afastou para realmente falar em particular com Deus, sabe? E de joelhos, com o rosto no chão, ele pediu: Oh, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, que é um cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele realmente, como homem, sabia que ele ia sofrer, ele ia pagar o pecado de todo mundo, e ele nem merecia, e ele pediu para passar esse sofrimento, mas ele sabia que ele tinha um propósito, e imediatamente ele disse que seja feita a tua vontade, né? Jesus estava aflito, sabe? Ele estava tão aflito, o nível de estresse dele era tão grande que ele suou gotas de sangue. A Bíblia nos diz isso. E para a decepção dele, quando ele voltou lá para encontrar com os amigos, ele já havia pedido para ficar junto, eles estavam dormindo. E Jesus confrontou eles dizendo: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigie e orem para que não sejam tentados. É fácil a gente querer resistir a uma tentação, mas o difícil é conseguir vencer. A gente quer, mas se a gente não se dispuser realmente com afinco, a gente não consegue, né? Outras duas vezes Jesus repetiu a oração, né? Se separou para orar e quando voltou, encontrou de novo Pedro, Tiago e João dormindo. A gente sabe que as limitações do homem às vezes pegam a gente, então a gente precisa realmente querer para não deixar que o cansaço, que o tempo, a noite, todas essas coisas atrapalhem realmente o nosso relacionamento com Deus, se a gente estiver realmente se dispondo a orar com Ele, né? Jesus se levantou lá do jardim, pronto para sua missão. Depois que ele orou, passou lá a madrugada toda, ele se levantou e ele sabia. Naquele momento, Judas Iscariotes vinha lá, né, acompanhado de uma grande multidão e mais um grupo de soldados e guardas lá do templo. Todos armados, preparados, porque se tivesse um combate era para realmente eles derrotarem Jesus, né? E Jesus não ofereceu resistência nenhuma. Pedro tentou reagir, porque a gente sabia que Pedro era meio assim, colérico, ele queria agir pela emoção e ele realmente, quando viu aquele soldado chegando até Deus, ele pegou uma espada e pá, cortou a orelha lá de um dos soldados e Jesus disse para ele: não faça isso, não quero que nada aconteça de ruim com ninguém. E Jesus foi lá e passou a mão na orelha do soldado e ele voltou a ficar bom e curou realmente a sua orelha, voltou ao normal, né? E aí Jesus se entregou e ele foi amarrado e foi levado de madrugada para o interrogatório lá com o sumo sacerdote Caifás. Tudo isso, só que
Ninguém poderia condenar a morte se não passasse antes, né, pelo sinédrio e que fosse interrogado, confrontado lá com o governador, que era o Pôncio Pilatos. Então, depois que eles interrogaram lá Jesus, os soldados esbofetearam Jesus, né, ele foi amarrado, ele, ele, ele foi, nesse período que ele estava sendo confrontado lá, interrogado, que ele havia falado para Pedro, não, isso não vai acontecer. E Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. Pois nesse período, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Quando foi confrontado que ele era do grupo de Jesus, ele ficou com medo. E aí ele entendeu, quando o galo cantou, que ele tinha feito a coisa errada, né? E realmente Pedro se arrependeu, saiu dali e chorou amargamente, porque ele fez o que não deveria. Mas também nesse momento, né? Muitas pessoas que eram do lado de Jesus, que eram seus, olharam Jesus, e realmente contemplaram ele e puderam também orar por ele e saber que ele não estava só lá, que o povo dele também estava com ele, né? Assim como o outro negou, teve pessoas que estavam com ele. Somente o governo romano poderia autorizar uma execução, a morte. Então Jesus não poderia ser morto sem o julgamento do governador Pilatos. Então ele estava lá de madrugada com Caifás, ele foi de manhã para Pôncio Pilatos, né? E Pôncio Pilatos, interrogando Jesus, não viu motivo nenhum para condenar ele à morte, mas a multidão incitava, e crucifica, o crucifica, né? E ele, como político, querendo se dar bem com a multidão, realmente não foi contra, né? E aí colocou lá, porque naquela época havia um costume de se soltar um prisioneiro na ocasião da festa da Páscoa. Então, ele colocou lá quem eles queriam que libertasse, Jesus ou Barrabás, que era um bandido lá, um criminoso da época. E a multidão escolheu que deveria ser solto Barrabás e que Jesus de Nazaré que fosse crucificado. Então, a multidão incitou algumas pessoas que decidiram soltar realmente o criminoso e condenaram Jesus. Então Jesus foi submetido ao castigo físico e escárnio, eles zombavam de Deus, chicotearam, puseram sobre ele uma coroa de espinhos, uma capa vermelha, e Pilatos não queria fazer nada contra ele. Pilatos realmente sentia medo, porque via que era o povo com raiva, com inveja dele e querendo libertá-lo, né? Ele estava realmente, mas ele pressionado pelos líderes religiosos, ele voltou a interrogar Jesus com a finalidade de provocar uma defesa para Jesus. Mas Jesus se recusou que ele defendesse ele. E ele estava se entregando para morrer no lugar dos pecadores. Ele sabia que eles tinham vindo por um propósito. E ele já tinha orado com o Senhor e tinha pedido que fosse feita a vontade de Deus. E ele, em momento nenhum, quis ser contra Deus e permitiu todas essas coisas, né? E Barrabás foi apenas o primeiro pecador livre da morte por causa do sacrifício de Jesus. Ele pode ser liberto, o primeiro, quando Jesus morreu, né? O que a gente precisava entender é que o reino de Jesus não era o nosso reino. O reino dele não era o reino deste mundo. O reino de Deus não será imposto por espada, nem pela força, e seus seguidores estarão armados somente com as armas espirituais. Era isso que as pessoas não entendiam, porque eles vinham do reino celestial com Deus, e que a gente iria crescer pela fé, a gente ia conseguir vitórias, a gente ia realmente ser vencedor, mas tudo no modo espiritual, né? Jesus pegou a sua cruz e começou a andar em direção ao Monte Gólgota, né? Onde ele ia lá. Ele realmente obedeceu e nessa caminhada ele sofreu humilhações. Mas ele também ouviu o lamento das pessoas que o amavam. Ele viu a sua mãe olhando ele lá naquele desespero, seus irmãos, mas ele continuou o seu caminho, porque ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, né?
Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E Pilatos ordenou que fizesse assim uma placa para colocar nele lá. E na placa dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E em meio a tantas ofensas e violências que ele sofria, ele só fez um pedido. Ele orou para o Pai e disse: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. E um dos criminosos, né, que estava sendo condenado igualzinho a ele lá na cruz, repreendeu e dizia: tu não é Messias, tu não é o rei, tira a gente daqui, faz alguma coisa, mostra que tu é soberano. E mesmo sendo ultrajado e falecido, o outro reconheceu que Jesus de fato era um rei e disse: para com isso, a gente está aqui porque a gente mereceu, a gente fez de tudo de errado, mas ele não, ele está pagando um preço que ele não realmente merecia pagar. E ele olhou para ele e pediu: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, tá? E Jesus olhou para ele e disse: diante da sua fé, Jesus reconheceu o perdão dos pecados daquele homem e salvou, prometendo, e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente reconhece que a gente erra e a gente pede realmente que Deus esteja com a gente, cuide, Deus perdoa, né? Às vezes a gente não entende que pessoas que fizeram tudo errado, mataram, roubaram, aí eles se tornam cristãos. Ah, é muito fácil, agora ele é bonzinho. Não, porque eles reconhecem o pecado e Deus perdoa, e Deus salva. Tem pessoas que dão testemunho depois de tantas coisas ruins que eles passaram, mas que Deus libertou, e agora elas são novas criaturas, né? E lá, Jesus sendo crucificado, né, os soldados romanos dividiram as suas vestes, sortearam a sua túnica, e tudo isso tinha sido dito lá no Velho Testamento, Isaías, que ia acontecer, e aconteceu, a prova que Deus cumpre com as suas promessas, né? E perto do meio-dia, né, que a gente sabe que é o horário que o sol está mais forte, o céu foi tomado por trevas e tudo ficou escuro por 3 horas. Imagine tudo que estava acontecendo, né? E aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a hora que realmente Jesus morreu. Aí depois disso, né, que ele já havia morrido, o véu do templo se rasgou, porque antes as pessoas não podiam chegar até o Santo dos Santos, que era o lugar onde a gente pedia perdão pelos pecados, era só os sacerdotes que tinham que se preparar, tinham que estar realmente num lugar, passar a semana inteira sem fazer nada para que pudesse entrar lá e pedir perdão, pois Deus rasgou aquele véu. Agora todo mundo tem acesso direto a Deus. Eu só preciso usar o nome de Jesus, que foi Ele que morreu por mim, para que eu pudesse realmente chegar diante de Deus, né? A terra tremeu nessa hora. Ocorreram várias rachaduras em pedras e no chão. Muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Quando o povo viu esses sinais, muitas pessoas creram que Jesus realmente era filho de Deus. E tudo isso aconteceu numa sexta-feira. E no dia seguinte iria ser celebrada a Páscoa. Então, a morte de Jesus foi uma morte diferente, porque ele já morreu de forma diferente, ele veio para cumprir uma missão. Jesus se entregou para morrer no lugar dos pecadores e pagar o preço dos pecados de toda a humanidade, cumprindo assim as palavras do profeta Isaías, tá? Porque ele morreu. Hoje, todos os pecadores que se arrependem podem ser perdoados e voltar a viver, tá? Jesus realmente, a morte dele foi diferente. E ele foi o único que ressuscitou e nunca mais morreu. Aí, depois que Jesus morreu, José de Arimateia, Nicodemos, que eles eram homens respeitados lá em Jerusalém, eles foram até Pilatos e pediram permissão para enterrar o corpo de Jesus. E isso foi concedido a eles, né? Então eles usaram especiarias e lençóis
e enterraram de maneira muito digna Jesus, sabe? Em um túmulo que nunca tinha sido utilizado. Tudo isso já havia sido previsto com o profeta Isaías e aconteceu. E aí, no domingo pela manhã, Maria Madalena, uma daquelas que Jesus, que era bem próxima de Jesus, foi lá visitar o sepulcro, né, para chorar a morte do Messias. Só que quando ela chegou lá, a pedra já não estava no lugar que fechava a gruta, estava aberta. E imediatamente ela foi avisar os discípulos. Pedro e João vieram correndo e entraram lá e aí constataram realmente que Jesus não estava lá. Só estavam os lençóis lá dentro e não tinha Jesus. Maria Madalena permaneceu lá chorando, chorando, quando ela viu dois anjos lá dentro do sepulcro, né, vestidos de branco, que perguntaram: mulher, por que é mesmo que você está chorando? Maria ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, né? E ela se vira para o homem, implorando para ele, diz: ou se o Senhor tirou ele daqui, me diga onde você colocou Jesus e eu irei buscá-lo. Mas ele, ao invés de lhe responder, ele chamou pelo nome dela, Maria. E nesse momento ela reconheceu o Mestre. Jesus tinha ressuscitado e estava ali falando com ela. Então ela realmente, Maria Madalena foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E depois dela, né, muitas outras pessoas o viram. Mas ela foi a primeira pessoa, né? Depois ele realmente aparece para outras várias pessoas, né? A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus com relação ao pecado. Mas a sua ressurreição foi a vitória final. É isso que importa com a gente. Jesus morreu para que a gente pudesse ter vida. E a sua ressurreição é a nossa vitória. E as promessas de Deus, que as promessas de Deus vão ser cumpridas, assim como ele vem cumprindo, vai ser cumprida. E Jesus vai voltar para levar a sua igreja, as pessoas que o servem, as pessoas que o seguem, que obedecem, as pessoas que fazem a sua vontade para estar lá com ele e para que a gente possa realmente ter a vitória final e morar na cidade celestial com ele. Né? Eu desejo que todos nós realmente possamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador e juntos conquistar essa vitória.